Então, Bruno, como diria Jânio Quadros, bebo porque é líquido. Se sólido fosse, comê-lo-ia. Saúde. Sejam bem-vindos ao Clio, canal de História e Literatura. Eu sou o Bruno. E eu sou o Gustavo. O Gustavo é o mais novo integrante aqui do Clio. Ele, o Vitor e a Laís agora são integrantes permanentes do Clio. O Gustavo vai começar a fazer vídeo, já gravou o nosso primeiro vídeo com a gente, ele vai falar sobre Amador Bueno. Fica ligado que quarta-feira, se tudo der certo, se não tiver nenhum problema cósmico, se o Thanos não aparecer, o vídeo dele sai pro ar. E eu tava conversando com ele e falei assim, vamos fazer um batismo. O batismo já foi o podcast, a gente já gravou dois episódios. Se você não conhece, os links estão aqui na descrição. Mas para introduzir o Gustavo no canal, eu pensei em fazer com ele aquela série, afinal, Por que isso da história? Né? Então, vamos lá? Para começar, se apresenta aí para os nossos milhões de ouvintes. Milhões. Meus queridos ouvintes. Meu nome é Gustavo, do Nascimento Silva. Sou paulista, nasci em 27 de janeiro de 1996. Tá no Tinder? Tô no Tinder. Então, me segue no Instagram, Gustavo_Nalva. Os links estão na descrição. Nalva porque é a junção de Nascimento com Silva. Nascimento muito simples, muito longo. Silva muito simples, muito curto. Juntos os dois fica bom. Eu jurava que Nalva era seu sobrenome. Jurava? Jurava. Eu esqueci que seu sobrenome era Nascimento da Silva, eu jurava que era Nalva. É do Nascimento Silva. Então, conta aí, a gente estudou junto, né? Estudamos juntos lá na faculdade que não queremos comentar agora. Né? A famigerada FMU. Famigerada FMU. Né? A FMU que passa por um processo gravíssimo, não de sucateamento, mas como foi comprada por uma multinacional americana, ela passou a se preocupar muito mais em ganhar dinheiro do que formar bons profissionais. E acho que eu e o Gustavo somos uma das últimas turmas da FMU que vão sair bons profissionais. Teve, acho que já 2 ou 3 cortes de professores enormes, né? Teve. Quando a gente estava na graduação. Inclusive, a gente teve uma vez na Alesp, né? Teve uma assembleia, na Assembleia Legislativa, sobre isso que estava acontecendo com a FMU, né? Com umas lideranças, assim, estudantis, se reunindo com um deputado, não é deputado, São os deputados ali? Não, uma liderança estudantil se reuniu com um deputado em específico. Como estamos em época eleitoral, não vou falar o nome dele. Então, a gente se reuniu e fez... Eu tenho um vídeo na Lesp. Que chique! Falando que eu tive Libras em EAD. Vou colocar, se eu achar no YouTube, vou botar na descrição. Gustavo, o que te levou a estudar história? Cara, eu cheguei no momento em 2014 que eu terminei a escola, tava trabalhando. Eu tive muita sorte de conseguir trabalhar na empresa, tipo, eu tô até hoje. Quando eu saí da escola, né, tipo, quando eu fiz aniversário, fiz 18 anos em janeiro de 2014, eu já fui contratado, então eu já saí da escola com um emprego. Dei muita sorte em relação a isso. E eu passei um ano sabático em questão de estudo, né, tentando descobrir o que eu queria fazer. Eu comecei a pensar em, tipo... Eu pensava em fazer... Que negócio? Então, eu pensava em fazer psicologia, pensava em fazer rádio, TV, até radiologia, porque eu sou meio vagabundo. Não que o pessoal que faz radiologia é que assim... não os estudantes e não, o pessoal de profissionais radiologia. Respeito muito, gosto bastante. Mas assim, eu queria trabalhar pouco. Eu acho que a única coisa ruim em radiologia é você ter que fazer exame todo mês. Mas de resto... Mas você acha que o professor trabalha ou só dá aula? Ah não, o professor só dá aula. Só dá aula, porque trabalhar não é. Trabalhar não é. Nem receber salário. Como diz certos candidatos à presidência, professor tem que trabalhar por amor. Amor. Né? Como se... Eu acho que governadores e presidentes deveriam trabalhar por amor, não professores. Usar serviço público também, né? Exatamente. Tem uma lei aí do Cristóvão Buarque, do senador Cristóvão Buarque pelo Distrito Federal, que ele queria que todas as pessoas em cargos eletivos só pudessem usar serviço público. É uma forma de visar melhorar o serviço público de forma geral. E você gostou da graduação? Como é que foi? Gostei bastante. Eu só queria
apontar uma coisa que uma amiga minha, Larissa, beijo. Eu sou espírita, né? Tenho uma turma de jovens espíritas, tá acabando já. Aqui no Clio é o seguinte, é um ateu, um espírita, um católico entram num bar. Cada um tem uma religião, então uma salada de fruta. Eu sou espírita, agora quem é o ateu e quem é o católico, vocês precisam discutir. Fica a reflexão. Fica a reflexão. E tem uma agnóstica também. Tem uma gnóstica. Mas você já denunciou quem é? Já usei o gênero. Então. Já usou o gênero, já. Então, assim, minha amiga tava numa aula, até que ela me perguntou alguma coisa sobre história, e como eu gostava bastante do assunto, eu falei, é tal coisa, tal coisa, tal coisa. Ela falou, uma pergunta, por que você não faz história? Eu, rapaz, existe curso de história? Não sabia dessa bagaça. Tá, vou fazer curso de história. Então você basicamente foi estudar história porque a Larissa, sua amiga, beijo Larissa, né? Você é responsável disso? Te perguntou se você... Por que você não faz história? Né? E o que você mais gostou lá na faculdade? Tem a minha amiga Bia também, que ela fala, não, eu sempre te falei pra fazer história, mas eu não lembro disso, Arthur. A Bia, mãe do Arthur? Não a Bianca eu conheci na faculdade. A Bia Beatriz Cruz. É outra? É a outra, uma amiga muito amiga minha. Manda beijo? Essa não manda beijo. Beijo pra você. E o que você mais gostou lá na faculdade? Cara, eu acho que eu gostei... Além do recreio. Do recreio. Do recreio? Não, porque você pensa o seguinte, a FMU tá na frente ali do ragaço, né? Nossa, eu comi muita coxinha. Na época tava R$1. Nossa. Muita coxinha. Na época a gente tava fazendo graduação, ainda tinha o McDonald's. E depois que começou a graduação, fizeram um Burger King. Por favor, patrocinem a gente. Estamos precisando. Patrocinem. A gente tá tomando esse negócio aqui, a gente só vai falar quando eu for. Quando o cara que fabrica chegar na gente, quero patrocinar. Estamos de olho. E você gosta muito de história de São Paulo, basicamente. Bastante, porque é a história que eu vivo. Eu ando na rua e caramba, isso aqui já foi tal coisa, tal coisa, tal coisa. Uma coisa que eu gostava bastante, como todo bom paulista chato, é a Revolução de 32. Que é a revolta de São Paulo, que o nego pega nas armas e vai lá. E uma coisa que eu não sabia, que tem... Agora eu esqueci o nome da rua, mas ali na Praça da República tem uma rua com uma esquina em que fica o prédio até hoje, onde o MMDC morreu, né? Foi atingido por bala, tentar entrar pela sacada com a escada, né? Uhum. E eles morreram. E assim, todo mundo passa lá na frente e não sabe da importância histórica que aquela esquina tem. Eu acho que é impressionante quando a gente anda em São Paulo, como essa cidade ela efervesce essa memória, né? E ao mesmo tempo ela esquece. Uhum. Né? Eu tô dando aula e é impressionante como os nossos estudantes eles não conhecem os monumentos de São Paulo. Não. Eles só conhecem o Borba Gato e o Empurra-Empurra. Que eles estão introduzidos naquela região ali, né? Sim. E virou aquela coisa de massificação, né? Ficou tão massificado esses dois que eles transcendem a localidade, né? Uhum. Então, além de História de São Paulo, o que mais você gostou na graduação? Cara, eu gostei do que a nossa graduação em específico teve bastante História do Brasil. Eu sei que você não gosta, respeito, mas eu particularmente adoro História do Brasil. Como eu disse, é a história que eu vivencio. Deixa eu me defender aqui. Não é que eu não gosto de História do Brasil. O que eu não gosto é perceber que a História do Brasil é um ciclo eterno, contínuo, que a gente sempre volta para o mesmo estado. Um estado de dependência agrícola, dependência de commodity, de quem está no centro do poder está sempre no poder. Uma das coisas que eu mais gosto na história do Brasil é a história cultural. A gente tem uma história cultural vastíssima e a história da formação do nosso povo. É uma história muito intrigante, entender por que nós viemos, da onde nós viemos, por que nós somos desse jeito. E uma coisa que eu acho muito, uma frase na graduação que marcou muito, é do Sérgio Buarque de Holanda: somos ainda hoje desterrados de nossa terra. No livro Raízes do Brasil, que estamos sorteando. Inclusive o sorteio do Raízes do Brasil vai ser no dia que esse vídeo for ao ar, às 6h30, 7 horas da noite, que é a hora que a gente vai gravar o podcast da semana que vem. É isso aí. Você está trabalhando, tem essa dificuldade agora que o trabalho e estudo fodem a nossa vida, né? Você pretende fazer pós, pretende fazer vida acadêmica? Pretendo. Como eu disse, História de São Paulo foi uma coisa que esteve muito presente na minha graduação. Tanto em trabalhos como
tivemos que fazer uma monografia. Você fez sobre a história do futebol, né? Que, aliás, já está postada no blog do Clio, o link vai estar na descrição. E você fez a história de futebol. E eu fiz sobre a Revolução Tenentista. Revolução ou Revolta? Tenentista de 1924 aqui na cidade de São Paulo. São Paulo foi bombardeada. Foi, tipo... foi sitiada. Primeira cidade da América Latina a ser bombardeada. Uhum. 1924, depois da Primeira Guerra Mundial. E principalmente um pânico das pessoas que moravam aqui. E eram bombardeios terrificantes, ou seja, uma bomba que cai e treme tudo. Eu imagino o pânico das pessoas. Com o turnifício com o Rodolfo Crespo, ele foi devastado. Tipo, caiu a bomba lá, caiu todo o telhado. Eu tinha uma tia-avó que ela nasceu em ou 14 ou 18. Né? E ela tinha memórias profundas sobre essa revolta à revolução. Aí fica a critério da ideologia que você segue. Né? Uns dizem que são revolta, outros dizem que são revolução. Revolução. E ela comparava o que aconteceu aqui em São Paulo com a guerra, que ela tinha idade para ela viver os dois, tanto a revolta de 24 quanto a Segunda Guerra, que aqui em São Paulo teve problema de abastecimento, por exemplo, em São Paulo. E foi uma coisa que eu tratei muito na minha monografia, que eu peguei os jornais da época. O único jornal que ficou ativo na época, assim, ainda por supervisão dos tenentistas, foi o jornal do Estado de São Paulo, né? Estadão. Eu usei ele e, tipo, bombas que caíam na cidade e que a cidade estava sitiada por tropas vindas de Mogi das Cruzes, pelos trens. Eles embarcavam ali na Vila Matilde e ficavam ali ao redor da cidade. A artilharia com menos solta na Moca, várias batalhas pelas ruas da Moca. Você chegou a ler o Noite das Grandes Fogueiras? Eu usei umas... Porque o Noite das Grandes Fogueiras não é um livro acadêmico, não é um livro de história, é um livro, quase uma reportagem sobre o Prestes, né, em si, não é sobre especificamente a 24. Só que nos primeiros capítulos ele faz um apanhado muito grande sobre 24. Eu usei esse começo e também... que, na verdade, o Prestes ele não se enquadra tanto aqui na São Paulo, né? Quem vai se enquadrar mesmo é o Miguel Costa, que é argentino. Ele é argentino? Ele era argentino. Não sabia. O Wikipedia falou. Ele é argentino. Wikipedia é uma boa fonte, gente. As pessoas criaram uma coisa que o Wikipedia não pode, não é uma fonte válida de pesquisa. O Wikipedia ele é uma boa fonte, desde que você não use somente a Wikipedia como busca de conhecimento. É bom você sempre fazer um contraponto com a Wikipedia. E para assuntos que são internacionais, se você leia em inglês, porque tem muito mais gente trabalhando em cima desse artigo do que você pegar em português, por exemplo. Para essa monografia, você chegou a fazer trabalho no arquivo? No arquivo, não, fiz na hemeroteca aqui da cidade de São Paulo, que fica do lado da Maria de Andrade. Ela pertence a Maria de Andrade. Fui lá, vi realmente os jornais da época, tive acesso ao setor de multimeios, que todo mundo tem quando chega lá. Consegui salvar algumas cópias digitalizadas para usar na pesquisa. Foi um trabalho bem, tipo, para quem estava estudando, trabalhando, né, fazendo faculdade, trabalhando, fazer esse trabalho. Eu e a minha amiga Flávia, um beijo pra ela também. Você tá beijoqueiro hoje, hein? Beijo. Tá bem beijoqueiro. Foi o trabalho nosso, né? E, tipo, foi bem bastante. Mas deu tudo certo. Aliás, a monografia do Gustavo também vai estar no blog do Clio. Ele só tá reformatando o texto para ficar um texto menos acadêmico do que você pegar lá o trabalho e botar no blog. Qual foi a grande dificuldade que você encontrou na faculdade? Cara, foi pagar. Assim, a minha empresa ajudou bastante. Vou falar, Catavento. Patrocina nós também, Catavento. Catavento, distribuidora de livros. Ajudou bastante, sim, questão a pagar a faculdade. E acho que a minha grande dificuldade mesmo foi algumas matérias mais teóricas. Que é onde eu tenho facilidade. Onde você tem facilidade. Complementamos um ao outro. Sim.
as metades da laranja. Duas laranjas grandes. Bem grandes, uma bancada de peso. Se o Vitor aqui, é bem de peso. Muito peso. O prédio chegou a tremer aquele dia. Então, mas você estava falando sobre o seu projeto de pesquisa, o que você gostaria de fazer pós. Seria em São Paulo, história de São Paulo? São Paulo. Você tem algum período, assim? Eu gosto bastante desse movimento tenentista, até porque não é um movimento muito falado. Acho que você não vê toda... 32 você tem até o dia, 9 de julho. Que é igual os gaúchos ficando putos. Que é igual o dia 20 de setembro lá no Rio Grande do Sul, a gente tem nosso 9 de julho aqui. Então, a gente tem um momento para essa revolução, né? Que é das elites. Tem um espaço de memória dessa revolução. Tem um espaço de memória. A de 24 não, ela ficou desaparecida por bastante tempo. Viva na memória de pessoas que ainda estavam na época, mas... As pessoas foram morrendo. Foram morrendo, foi uma história que se apagando. Tanto que nos livros didáticos, quase não aparece a revolta de 24. Não aparece. A gente aparece, tipo, Forte de Copacabana, Forte 1918. A Semana Moderna de 22 e a Revolução de 30. Aí pula pra Revolução de 30. Só que 24, ela completa esse ciclo. Sim, porque... Né? E aí, você vai pensar, tem o levante dos 18 do Forte no Rio de Janeiro. 2 anos depois, na mesma data, você tem o do Miguel Costa, escolhe essa data, pra fazer o de 24, que a ideia é tomar São Paulo, e de São Paulo ir pro Rio de Janeiro, que é a capital na época. E depois, em seguida, você já tem a coluna... O que começa a ser a coluna Prestes... na verdade não é coluna só Prestes, é coluna Miguel Costa / Prestes. É porque o Prestes vem lá do sul, né? Ele faz uma revolta lá, ele conclama os quartéis da região oeste do Rio Grande do Sul e vai subindo pelo Rio Paraná, se eu não me engano. E o Rio Grande do Sul é uma questão de história militar, é muito interessante a gente também pegar, que é ali da Tríplice Fronteira, né? Sim. Guerra do Paraguai, o Rio Grande do Sul ele foi forjado na bala. Assim, na bala. Eu acho que eles só se pacificam em 64 com o golpe militar. Porque quando a última grande revolta que você teve no Rio Grande do Sul foi a campanha da legalidade que o Brizola fez, que garante a posse do Jango. Lá teve uma resistência muito forte ao golpe de 64, mas depois de lá não teve mais nenhum tipo de movimento dessa volta. Assim. Você tá começando agora como divulgador de conhecimento científico e conhecimento histórico na internet. O que você acha desse campo? O que você acha de divulgação científica em história, em geral? História, eu acho que é assim, a gente tem um déficit muito grande, não por parte dos professores, mas por parte de incentivo, de uma retomada do conhecimento histórico. O Brasil ele não produz tanta mitologia sobre sua história quanto alguns outros países, né? Você tem a mitologia daqui, tipo a Amador Bueno, que é uma mitologia regional. Você tem a cabanagem lá no Pará. Você tem a farroupilha no Rio Grande do Sul. E são coisas bem regionais. Você não tem um movimento geral brasileiro, né? Usando de um discurso mais da época do Getúlio. Sim. E assim, eu vejo que a divulgação científica em história no Brasil, ela tem 2 grandes campos. Ela tem um campo que é de um academicismo enorme, muito, que você não consegue entender o que as pessoas estão falando, né? E de outro lado, você tem pessoas que não são historiadoras que estão nesse campo. E se eu vou pensar, os primeiros historiadores do Brasil não eram historiadores. Era o pessoal formado em direito, o pessoal formado em tal coisa, em tal economia. Você pega da geração de 30, que é a primeira grande geração grande geração não, mas são os historiadores que moldaram o jeito que nós pensamos a história do Brasil e no Brasil até os nossos dias. Você pega o Sérgio Buarque, você pega o Caio Prado Júnior, você pega o Gilberto Freire, pega o Celso Furtado, toda essa galera. O Sérgio Buarque era formado em Direito, o Caio Prado também. Tá bom, podem argumentar que não existia faculdade de Direito e faculdade de História ainda, mas podiam ter estudado fora. Né? Até porque também nossa historiografia é muito francesa, né? A gente tem uma influência francesa enorme.
Teve a missão francesa que veio fundar a USP aqui, né? Foi. Capitaneada pelo Brodel e pelo Lévi-Strauss. Mas você acha que é um espaço que a gente tem que ocupar? Bastante. Até porque se não somos nós, quem vai dar continuidade a isso? Não tem um incentivo, né? Tipo, mesmo canais no YouTube igual o nosso, se não é uma pessoa famosa, igual um gaúcho que tem aí canal, eu gosto, ele não gosta. É um certo jornalista que se posa de historiador, que é historiador do Grêmio oficial, por diga-se de passagem, que eu particularmente não gosto muito do método que ele faz, o tipo de história que ele faz. Eu acho que ele é muito mais um cronista, ele é um memorialista do que um historiador. Porque a história não é só narração, né? Não é só narrativa, não é você lembrar só dos fatos, você precisa analisar um pouco melhor. Comparado, por exemplo, o Eduardo Bueno, que é o Peninha, que é essa pessoa que a gente estava falando, o Laurentino Gomes é um pouco melhor nisso, porque ele não só narra os fatos. O Laurentino ele tem uma questão de análise, historicizar as coisas, os objetos que ele trata. Então vamos falar do outro, do Guia Politicamente Correto, que é Guia Politicamente Incorreto, que é bater palma pra louco dançar, e eu não tô afim de bater palma pra louco dançar. Por que é que eu li esse livro, cara? Antes de fazer a graduação, eu li esse livro. O que me espanta um pouco é... Eu tô vendendo alguns livros e tal, porque tô de mudança lá pro Maranhão, e não vai dar pra levar tudo, né? Porque a biblioteca é razoavelmente grande. E eu botei porque esse livro surgiu aqui em casa, do nada, assim. Misteriosamente esse livro apareceu. Aí eu fui perguntando, é seu não é. E eu falei, vou vender esse livro. Aí eu botei um anúncio lá no Facebook e teve colegas nossos da faculdade que estudaram com a gente, que conhecem história, conhecem historiografia, que querem comprar esse livro. Eu não sei se quer comprar de tão burburinho que falam ou se acreditam no discurso desse cara. Fica a reflexão. Bom, Gustavo, indo pro final aqui, eu sempre pergunto para o pessoal que eu entrevisto, né? Somos entertainers, aqui no Afinal Pra Que Isso da História, se teve algum livro, algum filme, um jogo, alguma peça cultural que te levou a gostar de história. Cara, posso contar 3? Pode. Tipo assim, é muito... Porque pra mim foram 2. Primeiro foi o Indiana Jones. Primeira vez que eu vi Indiana Jones eu falei, uau! Primeiro eu quero ser arqueólogo. Aí você vai ver o que é ser arqueólogo no Brasil, você desiste. Você tem que ir pra Santos, ou pra Amazonas, ou pro Rio de Janeiro. E o segundo foi o Coração Valente, que me despertou um amor pela Idade Média enorme. Eu tive Jurassic Park, que é a mesma coisa de querer ser arqueólogo. Sim. Jurassic Park. Eu tive também o... Morte e Vida Severina, um livro que eu peguei na escola e, tipo, li aquele livro e, tipo assim, eu li os poemas que tinha na apostila e eu falei, não, vou comprar esse livro. Eu comprei e Morte e Vida Severina, tipo assim, foi um dos primeiros livros que eu peguei pra ler mesmo, sabe? Moleque, peguei, vou ler essa bagaça aqui. É muito boa e a parte que ele nos cabe desse latifúndio. Eu não sei se você sabe, mas o João Cabral de Melo Neto, ele é primo do Evaldo Cabral de Melo Neto, que escreveu o Brasil Holandês. É um dos grandes estudiosos sobre Brasil, período holandês no Brasil. Eles são primos. Aí eu te falo o que Zagallo disse. Aí sim fomos surpreendidos novamente. Quer ser mais surpreendido? Os dois são primos de 2º ou 3º grau do Gilberto Freire. É tudo uma... Tá tudo ligado. Tá ali! São os historiadores. Tá tudo ligado. E se você trouxer aqui pra São Paulo, o Antônio Cândido era primo do Mário de Andrade. Gente. É tudo inteligência brasileira. Só nós que só nós que não tem parentesco com ninguém. E eu sempre peço também. Tá faltando mais um. Faltou mais um, o Jurassic Park. Mais um, Jurassic Park, Morte e Vida Severina. E um documentário recentemente que ele é recente. Ele é recente. Eu já fazia história, mas tipo assim, deu um despertar tipo, caramba, agora o pessoal tá olhando mais pro Brasil. Do Discovery Channel. A nossa guerra, né? A Guerra do Paraguai. Aí foi tipo assim, caramba, tudo aquilo que eu vi da história dos outros países, assim, principalmente dos Estados Unidos, sendo retratado em reconstituições, né? Fazendo do Brasil. Aí eu, cara,
A Guerra do Paraguai é um episódio muito interessante a ser estudado. Ainda é um campo muito de disputa na historiografia sobre ele. E a gente tem muito estudante, porque quando eu tava fazendo os vídeos sozinho, eu sempre tentei fazer muito vídeo-aula. Tem muito estudante nosso que acompanha os vídeos aqui, o conteúdo do Clio. Amamos todos vocês. Que livro que você indica para eles? Para estudar história? Para estudar história ou para despertar esse interesse em história? Para despertar o interesse em história. Cara, pior que só me vem livro já historiográfico, tipo Raízes do Brasil, que é um livro que eu gostei bastante. Eu comprei a edição especial, aquela amarelinha, uns negócios a mais, muito bom. Vai Raízes do Brasil e... acho que vamos citar os clássicos, né? Apologia à História do Marco Bloch. Que é tipo, você vai fazer história, você vai ter que ler esses dois livros. Pra você que vai fazer vestibular esse ano, ou quando tiver, porque a internet é eterno, né? E tá pensando em fazer história, procura o Apologia à História do Marco Bloch, porque eu acho que não tem nenhuma faculdade que não cobre a leitura desse livro. E ele é um ensaio pequenininho, fininho, tem da Jorge Zahara, tá em catálogo, você consegue encontrar ele com uma certa facilidade. Exatamente. Aliás, Laís, minha estudante, minha tutoranda lá, tem que devolver o livro, tá? Já te emprestei, tá com as minhas anotações, esse é do coração. Fica esperto. A internet é eterna, mas também é efêmera, né? Sim, as coisas bem vão. Obrigado, Gustavo, pela entrevista. Obrigado por fazer parte aqui do canal. Eu que agradeço muito. O Gustavo vai participar dos podcasts. Ele tá cuidando também do nosso Instagram. Ele tá postando as efemérides lá no Instagram. E ele também vai fazer os vídeos sobre a história do Brasil aqui pra gente. Porque ele gosta desse assunto, eu não gosto tanto, então ficou dividido. Então, não se esqueça de se inscrever no canal, de ativar as notificações se você já é inscrito. Olha o sininho! Se você já é inscrito, vê se o sininho está clicado lá, se você está recebendo as notificações. Deixa o seu joinha, compartilha esse vídeo, avisa o amiguinho ou amiguinha. Tá tudo aí, um beijo, tchau, outro.